Vou repetir, quem é meu aluno sabe que fica no meu coração para sempre. E eu fico aqui muito feliz de vê-los, porque além de vocês estudarem tudo que eu passo, tudo que eu envio, eu sou over conteúdo, né? Eu sou demais de conteúdo, é tudo muito over. Então, mesmo assim, vocês continuam me ouvindo e eu fico tão feliz, grata eternamente por isso. E é importante também porque eu vejo que quando a gente começa a criar consciência, a gente já falou sobre isso também em lives anteriores, né? Quando você tem baixa consciência de uma determinada área, né? De uma determinada, não vou falar técnica, porque a técnica em si é muito rasa, tá? Vamos falar de seres humanos. Então, quando você entra numa área, você tem, obviamente, uma baixa consciência, porque você está entrando. Então, tudo que você absorve de conhecimento, para você é uau, é novidade, para você aquilo já é muito, né, de conteúdo para você estudar. Quando você vai engrenando, estudando, você vai entrando na média consciência, é o nível médio de consciência diante daquela área que você resolve entrar. A gente está falando mais especificamente da ROF, tá? Agora, quando a gente já está não só com nível de estudo mais avançado, mas principalmente prática clínica mais avançada, ou seja, você viu ali na realidade o que é possível de acontecer, tanto de coisas boas como de coisas ruins, aí você está já entrando no alto nível de consciência, que é saber que tudo que você fizer vai influenciar positiva ou negativamente aquele seu paciente no sistema dele inteiro, tá? Então, isso é o mais importante. Deixa eu só pegar aqui meu celular, um segundo. Um segundo. Gente, quem sabe faz ao vivo. Eu vou mandar uma mensagem para o professor Joel, porque eu tô achando que ele esqueceu. Mentira, esqueceu, eu sei que ele não esqueceu, porque a gente acabou de se falar. Mas ele deve ter engrenado em outra coisa e não está aqui. Enfim, eu gostaria que vocês também me dissessem se o... Olha ele aqui. Oi, Joe. Estamos te esperando. Ó, tô falando ao vivo com ele. Ah, eu te mandei, mas vou mandar então. Vou te mandar de novo. Beijo, vou te mandar de novo. Tá vendo, gente? Olha, eu pensei nele e ele me ligou. Isso é lindo. E aí, pessoal, o que a gente precisa entender é que, mesmo para você entrar na ROF, qual é a questão? Quando você entra na ROF já sabendo isso, cara, seu nível profissional vai ser uma loucura. Pode ficar tranquilo. Quando a gente fala isso, a gente fala porque a gente tem experiência de ensino, né? A gente fazia curso, eu comecei a minha vida de professora com o professor Joel, né? Foi ele que falou, menina, você tem o dom de ensinar, vem trabalhar comigo, pelo amor de Deus. E aí, olha, vai entrar aí para dizer que eu não tô mentindo. E aí, a gente ensinava, gente, eram 3 cursos por semana, era uma loucura. E a gente via a dificuldade das pessoas, muitas vezes, não só em entender determinadas técnicas, determinadas áreas, determinados raciocínios, porque ela estava fugindo do entendimento do organismo, do ser humano. E outras vezes também a gente via as pessoas desesperadas com determinadas reações, né, que muitas vezes são fisiológicas, por também não entenderem como o organismo funciona. Então, a gente começou a ver que isso era importantíssimo já, de cara, passar. Primeiro, a gente já diminui muito a questão do medo, né? Medo de você entrar num desconhecido, numa área nova e fazer coisas que, de repente, você até já tinha intuitivamente, né, a capacidade de fazer, mas ainda não tinha se preparado mesmo para fazer. E aí, quando a gente começou a ver que isso tinha que ser ensinado, as turmas começaram a ficar com um sucesso muito maior. As pessoas tinham uma segurança muito maior. A resposta delas dentro do consultório era muito mais rápida. E a gente viu que essa forma de ensino era realmente o que
é o que há. Olha, tem que ser desse jeito. Porque se você não mostra para o seu aluno, né, que além da técnica, ele precisa saber aquilo que ele já estudou um dia, pelo menos, rapidamente, você vai fazer com que... Ué, cadê o Joel? Você vai fazer com que seus alunos, com que os seus colegas, no caso vocês, tenham muito mais aptidão, se sintam muito mais à vontade para realizar os procedimentos, as técnicas, e até de poder se comunicar melhor com o paciente, no sentido de dar segurança, de saber explicar exatamente o que vai acontecer diante daquele material, diante daquele produto, daquela técnica, daquela expectativa, né? Joe, hello! Hello, how is it going? Tudo bem? Fine. Hoje no Rio de Janeiro choveu granizo. Sério? Lá para Grande, lá para Inhaíba. Foi sinistro. Aí teve um engarrafamento aqui sinistro. Cheguei agora, por isso que me atrasei um pouquinho. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, estou morrendo de saudade de você. Expliquei. Poxa, quanto tempo a gente não se vê? Expliquei para o pessoal que a gente fez uns imprevistos aí. Isso. E agora estou aqui, cheguei. Oi, Tom, linda. Tom. Oi. Tudo bem? Oi. Como é que você está, Ju? Eu estou ótima, estou bem. Estou com Que saudade bom. de verdade de você. Temos que conversar Que bom, mais. eu também. Não... A gente precisa conversar mais, tem tanto que tocar, tem tantas novidades, Ju. Você não tem ideia. Ai, que bom! Estou desenvolvendo uns projetos, fazendo alguns cursos, ministrando algumas aulas, e isso tem sido muito legal. Ah, eu sei, mas na verdade sua vida é isso, né? Você é um professor nato. Seu trabalho é dar cursos, ensinar coisas maravilhosas. É ensino e pesquisa direto, bem legal. E você, meu amor, tá linda, com o novo visual de franjinhas. Obrigada. A franjinha já tá antiga, né, Joe? Mas eu não observo as mulheres dos meus amigos. Mulher de amigo meu, para mim, é isso mesmo. Travesti, né? É ótimo. Aí eu prefiro não olhar. Que bom que você... Muito feliz. Olha só que linda. Saudade das piadas antigas, né? Piadas ruins. Quando chega no coração, né? Quando chega no coração. Ó, o pessoal aqui tá animado. Está todo mundo sem maquiagem, ninguém quis botar foto para aparecer aqui. Uhum. Mas tá o pessoal super antenado aqui que a gente está falando. Eu vou abrir o chat. Ótimo. Como vocês estão... Oi, Yara, tudo bem, Yara? Olá. A Yara falou, oi, queridos mestres. Yara portuguesa, que legal. Yara, tô com saudade da Yara. Já fui Yara é médica. 2 vezes e não encontrei Yara. Yara é médica em Portugal, muito legal. E aí, eu estava aqui explicando para eles, justamente assim, quando a gente fala em rejuvenescimento, né? Que algumas pessoas, elas acham que é um exagero, porque o envelhecimento é natural, mas eu estava explicando que hoje, apesar da gente ter a tecnologia em favor, né, da longevidade, a gente também tem as pessoas adoecendo muito rapidamente, muito agressivamente, e o que as pessoas ainda não se dão conta é que normalmente isso está envolvido com doenças e toxinas e problemas em geral. Só que elas acham que o que está sendo visto é a pele, então ela recorre a gente, né, para tratar algum problema dela que está na face. Só que ela também está sendo tratada por outros 3, 4 outros profissionais por conta de distúrbios, doenças e qualquer outras coisas que estão totalmente conectadas com esse envelhecimento precoce, né, que normalmente vem junto de doenças e distúrbios autoimunes. E é importante que esse profissional conheça, por quê? Se dentro desse círculo de profissionais médicos que tratam esse paciente, se dentro desse círculo ninguém entendeu o que essa pessoa tem, que seja, pelo menos, os harmonizadores, os salvadores dessa situação. Porque ele te procurou, tudo bem, você vai dar para ele o que ele pediu. Só que você vai dar além disso, você vai orientar, você vai entender, você vai captar o que está acontecendo com o organismo dele, né? A sua colocação é perfeita. Isso.
Existe um... Sim, perfeita a sua colocação. Está me ouvindo bem? Eu tô. Tá, que bom. O pessoal está ouvindo bem? Pessoal, fala aí, vocês estão ouvindo bem o Joel também? Isso. Pode falar no chat, tá? Isso. Existe um pesquisador chamado Bruce Lipton. Bruce Lipton é fantástico. E ele diz assim, existem 3 formas de adoecer. A primeira é por trauma físico. E isso a gente sabe que influencia diretamente o sistema nervoso autonômico, porque se há um trauma físico e há lesões na possibilidade do sistema nervoso autonômico levar sua informação, a pessoa adoece. O segundo, Bruce Lipton fala de química e petroquímica. E eu ainda acrescento pessoas também tóxicas. Então, toxicidade química, toxicidade da petroquímica e pessoas tóxicas. Às vezes tem gente tóxica que encosta na gente e fica sugando. É um sugão, uma sugona, uma sanguessuga. E isso adoece. E as pessoas não estão se dando conta disso. E por último, pensamentos desarmoniosos. Então, se há desarmonia no pensamento, há também o adoecimento que vem junto disso. Por quê? Se existe o Frederico Novaes, dizia assim, um autor também dizia assim, se você vira um gigante se aproximando, você faz o seguinte, dá um passo para o lado e observa que pode ser apenas a sombra de um anão ou a sombra de um pigmeu refletida pelo sol. Então as pessoas estão vendo os problemas como se fossem gigantes. E muitas vezes é só um pigmeu. Então isso também adoece. Porque quando o sistema nervoso autonômico é estimulado pela mente, através da interpretação da mente, a mente interpretou aquilo como se fosse um desastre. Simplesmente, o sistema nervoso autonômico vai responder de forma simpática. Quando ele responde com simpático, há adoecimento. Quando ele responde com simpático, há mudanças estruturais na pele profundas, de maneira que a pele se torne extremamente menos desenvolvida no sentido da hidratação, e também a musculatura se torna uma musculatura extremamente mais tensa. Então, resumindo, quem quiser anotar, trauma físico, toxicidade de química, petroquímica e pessoas, e pensamentos desarmoniosos, hoje são a tônica da humanidade. Quem nunca pensou desarmoniosamente? Então, vou dar um exemplo para você. Eu fui fazer a primeira prova em 1987, você não tinha nem nascido, Juju? Obrigada. Que bom. Todos sabemos que não tinha nascido. Eu fui fazer a prova da Marinha e não passei. Isso foi um desastre para mim. E esse desastre foi... Hoje, olhando para trás, eu vejo que era só um anão. Eu precisava não ter passado na Marinha e ter entrado no Exército. Era para o meu futuro, o Exército seria extremamente melhor. Mas na hora foi um desastre. Encarei aquilo como se fosse um gigante. Entrei em depressão, fiquei muito triste. E depois, observando, vi que nada era além de um pigmeu na vida. Você não passar no concurso naquele ano, ou você ter alguma questão com relação a coisas outras de só menos importância, como dizia meu pai, nada mais é do que um pigmeu. E as pessoas adoecendo, Juju, há alterações profundas na musculatura facial. A musculatura facial se torna extremamente mais tensa. E essa tensão de musculatura, e você dava aula disso no nosso curso, lembra? Você mostrava a musculatura tensa e mostrava como a tendência de aplicação de alguns pontos de MD-Code fazia com essa musculatura pudesse relaxar. Hoje a gente utiliza neuromoduladores para isso também. Então, quando você utiliza, por exemplo, a procaína em 0,7 para drenagem de linfonodo, você drena fácil. Você tem uma resposta melhor. Você consegue fazer com que seus produtos tenham uma resposta com menos inflamação e que seus produtos tenham uma resposta mais positiva. Lógico, existem pessoas que nunca fizeram nada por elas mesmas e agora, aos 68 anos, querem voltar
a ter esse rostinho que você tem aí, Ju. Não dá, né? Então, existe também o chamado bom senso. Mas Bom mas é senso. justamente isso. A expectativa das pessoas hoje está muito, muito maior. Acho que antigamente as pessoas não tinham tantas expectativas, né? Por isso que os problemas hoje são gigantes, né? Quando, na verdade, são pigmeus, como você mesmo falou. Porque as Isso, o pessoas problema é trabalham muito na expectativa e já colocam expectativa em cima das suas crianças. E as crianças já crescem cheias de expectativas também, acerca de tudo e de todos, de si mesmas, né? E isso vai prejudicando a inteligência emocional. Agora, o que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando? Porque a gente trabalha muito a questão da mente, né? Como causa, a mente como causa, outras questões emocionais como causa de qualquer coisa que venha a acontecer externamente, seja na boca, seja na pele, seja na face, seja no pescoço, seja em qualquer outro lugar. Então, quando a gente trabalha com crenças, né, limitantes, o emocional comandando a mente, a liberação de neurosinalizadores, é isso que a gente passa, que a gente gostaria que vocês entendessem, de que não é uma viagem. Pelo contrário, é justamente a solução para que a saúde volte a ser como deveria ser, né? Como naquela época antiga era, que que os médicos tocavam em você, né? Tocava para ver pulso, tocava para ver como é que estava respirando, fazia a ausculta dos pulmões, enfim, tocava em você todo para ver como é que você estava. Então é isso que tem que voltar a acontecer, porque a gente até teve um caso bem trágico, né? Que aconteceu da tia, da dentista que faleceu. E você soube disso, né, Diogo? Sim, soube sim. Então, não soube dos detalhes, mas soube do caso. Está se discutindo o que foi feito, o que não foi feito, e aí a grande questão está, ela só tinha colocado a solução de Klein, ela só tinha anestesiado a paciente. Aqui, né, onde a gente mais tem a maior porcentagem de gânglios linfáticos do corpo está na cabeça e no pescoço. Então, ela injetou aqui uma solução, né, de Klein, que é uma solução anestésica até própria para fazer isso. Porém, ela não tinha avaliado a paciente antes como deveria, né? Como a gente fala, não estou nem falando que ela não fez o protocolo dela, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que não avaliou do jeito que a gente pede para vocês avaliarem, porque era familiar. E aí acabou tendo esse desfecho, porque na verdade ela teve uma reação à anestesia. Ainda bem que o procedimento não foi realizado, o procedimento em si. Na verdade, ela começou, mas não foi feito, ela não chegou a tirar nada de gordura. Porque estariam questionando aí destreza técnica, se está entrando em área que é dela ou que não é. Outras coisas seriam questionadas, entendeu? Mas como foi somente na parte da anestesia, a gente já vê aí a importância de vocês entenderem o organismo, o terreno onde vão pisar, entendeu? Olha que fatalidade horrorosa, gente. Deus me livre, porque além de ter sido uma morte, foi da tia dela, a família dela. Eu não sei nem o que é isso, que a gente não deseja isso para ninguém, gente. Então, mas foi o quê? Provavelmente... Existem, né? Fala, Joe. Sim. Existem várias vertentes com relação a isso. Primeiro, fatalidades ocorrem desde que o mundo é mundo. E as pessoas morrem mesmo por questões anestésicas, infelizmente. Ou por uma questão de resposta a algum produto que esteja dentro da formulação do anestésico, ou entram em síncope, e entrando em síncope não consegue trazer de volta para o parasimpático. Entrou em síncope, às vezes é muito difícil trazer para o parasimpático. Ou uma resposta anafilactoide pela questão de metilparabeno, por exemplo, de um anestésico. Vou dar um exemplo geral de anestesia, que eu já tenho acompanhado vários casos de êxito letal. O que não podemos fazer jamais é, em cima do luto de alguém, a gente querer, como abutres, conjecturar acerca de se uma classe pode ou se uma classe não pode. Isso é muito sujo. É muito sujo. Infelizmente, em cima da dor do ser humano, ainda existem pessoas que tripudiam. Eu vou dar um exemplo para você.
de uma propaganda que foi proibida. Quando a princesa Diana morreu, o motorista estava fugindo dos paparazzi, ela estava junto com o amante dela lá, o príncipe tal, o árabe, a história conta isso. E, ao fugir dos paparazzis, a Mercedes perdeu o controle, bateu, capotou e ela morreu. Então, conjecturou-se, montou uma propaganda da Volvo, dizendo o seguinte: se estivesse num Volvo, não morreria. Entendeu? Isso foi proibido. Claro. Porque isso é extremamente antiético e sujo. Então, diante do pesar, ela podia ser uma médica, uma dentista, não interessa, ou outra profissão. Diante do pesar da pessoa, ninguém pode tripudiar, aproveitando o ensejo, viu? O dentista não pode fazer isso aqui. Isso é muito idiota. Isso é idiota demais. Infelizmente. Basicamente o que a gente sofre, né? A gente sofre isso o tempo inteiro. Então, o que a gente faz, na verdade, é tipo, pessoal, ninguém pode errar. Isso é óbvio, né? Ninguém pode errar. E aí, quando acontece uma coisa dessa, que é algo que vai além além da condição de se pode ou não pode, né? Porque você perdeu um ente querido é inexplicável, gente. Ainda mais você se sentir culpado por isso é inexplicável. Isso. Então, o que a medicina está fazendo... E uma coisa interessante que... A medicina não, alguns médicos. Né? Tá cortando. A medicina assim, a medicina, está ouvindo agora? Tô. A medicina, está ouvindo? Tô. Agora a tá medicina é fantástica, ortodoxicamente ou heterodoxicamente, a ação que existe no sentido determinados de informação, a ortodoxia que nos dá respaldo no sentido de percentual, no sentido de aplicabilidade, tá? E de resposta. Porém, a gente não pode dizer a medicina, a gente tem que falar de algumas profissionais que, infelizmente, escolheram talvez a profissão não tão certa, porque o mínimo que se espera de um médico, de dentista, é que tenha coração. E se você não age com o coração, por isso você estava citando muito sabiamente o tempo em que se fazia semiologia no leito, ou semiotécnica no leito. Eu aprendi semiotécnica no leito como dentista, utilizando a cadeira. Então, ausculta, verificação de estertor, de pulmonar, tudo isso aprendi no meu tempo antigo, no tempo das carruagens e das diligências. Eu aprendi tudo isso, não ria. Então, hoje, o médico, você chega e... O que você tem? Estou defecando com facilidade, minhas fezes são líquidas. E Mosec, próximo. Então, não há um aprofundamento do que estaria fazendo com que essas fezes se tornassem líquidas, pois é. O sistema nervoso autonômico estivesse alterando a resposta em nível intestino grosso. Então, do mesmo modo, a questão odontológica precisa ser muito bem examinada, todo um rigor anamnético, toda uma observação sobre doenças que essa pessoa esteja desenvolvendo, a manutenção à risca dos perfis de manutenção de pressão arterial, a questão da concentração de oxigênio. Tudo isso deveria ser observado com mais detalhes, agora que a gente está tratando da harmonização facial em nível profissional. E você ensina em nível profissional, nos cursos que eu ministro também, a gente ministra curso em nível profissional. Minha internet está cortando, foi isso, né? Foi o que eu falei. Você botou? No reservado? O reservado que não é mais reservado. Né? Você eu sei que você vai. Caiu. Eu sempre fala alto que eu escrevo no... Eu fui rir. Eu fui rir, aí caiu. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu voltei. Eu fui rir, caiu tudo.
Então, peraí, só um minutinho. Mas é justamente isso que a gente tem que agora mostrar a importância do conhecimento, né? Não só do que a gente já teve básico, mas aprofundar tudo que já foi dado, que era dado no básico, né? Aprofundar e passar a estudar coisas acerca do corpo humano é tão importante quanto você querer aprender uma técnica de Hoff, ou mais importante, porque na verdade chega uma hora que você vai. Isso é uma coisa que a gente já observou também ao longo desses anos todos, tá? As pessoas vão fazendo curso de técnica. Ah, agora eu preciso aprender a fazer isso. Agora eu quero fazer aquilo. Agora eu vou fazer aquilo. Aí, quando ela já tem pelo menos 15 técnicas, né, conhecimento de 15 técnicas, ela para num outro momento, né? Ela fica ou sem saber muito como fazer, como vender, como oferecer, né, essas técnicas todas que ela tem, porque ela não fez sinapse entre essas técnicas. Segundo, ela pode ter um problema que vai fazer com que ela desista da metade das técnicas que ela investiu para conhecer, porque ela tem uma expectativa de resultado só externo, no injetar, ou então no colocar fio, ou então cirúrgico. Ela não tem um conhecimento de como aquele organismo vai receber aquilo. E é isso que é o mais importante, porque a gente começa a ver coisas assim, né? As intercorrências começam a acontecer conforme as pessoas vão fazendo, né? Vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. E aí a gente vê que na maioria delas, é claro, como eu não estou, pelo amor de Deus, respeito total a essa colega nossa. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o grande problema está no fato de você não ter avaliado uma condição prévia, não ter investigado, né, se o paciente estava apto ou não a fazer por uma inflamação. Todo mundo hoje é estressado, gente. Qual é a chance da pessoa estar com terreno biológico inflamado? Todo mundo come porcaria, todo mundo bebe porcaria. A gente está à mercê da radiação. Agora vai entrar até o 5G, que é, Deus me livre, praticamente uma bomba atômica. A gente tem os metais pesados, tem o ar poluído, os agrotóxicos. Então, assim, qual é a chance de você receber um paciente 100% saudável? Quase nenhuma, né? Peraí, Joe. Joe, você está mutado. Eu estou tentando você se mutou. E agora? Agora Eu me melhorou. mutei? Ah, agora eu desmutei, né? Isso. Tá. Ah, quando caiu, quando o telefone, eu fui rir, o telefone caiu. Eu não estava conseguindo te liberar o áudio. Assim, Agora foi o que eu desmutei? Tá me falei. ouvindo bem? Não é? Qual a chance da gente receber alguém 100% saudável, zeradinho, para a gente poder fazer o que quiser de procedimento? Perfeito. Quase Não. nada, né? Inclusive meninos e meninas tão jovens, com a dificuldade de terem saúde plena, com seus sistemas todos funcionando, principalmente devido à utilização da própria internet. Eu tenho aqui um telefone que gera um campo magnético incrível. Eu tenho um desenho japonês que mostra para o nenenzinho de 2 anos informação absurda que muitas vezes pessoas da sua idade, da nossa não, porque eu já sou um pouco mais velho, pessoas da sua idade, seria agressivo até para pessoas da sua idade. E tenho também a cobrança, né, do que leva a pensamentos desarmoniosos. Então, crianças de 23 anos, pessoas jovens de 22 anos, que já apresentam dificuldade, apresentam problemas de simpaticotonia, né? Sim. O tônus simpático é muito forte, a pessoa não tem uma resposta inflamatória que seja limitada, é uma resposta inflamatória absurda, né? Normalmente o intestino funcionando mal e levando a inflamações em nível hard, como você dizia, você estava aqui no Brasil, com desbiose intestinal absurda em nível hard. Infelizmente, a chance da gente ter uma pessoa num nível muito bom para a gente trabalhar é difícil. Em tese, teríamos que pedir risco cirúrgico, em tese, para todas as pessoas, e não só pedir o risco cirúrgico. Ter a questão da interpretação também desse risco
no sentido de se eu vou assumir ou não o risco de tratar a pessoa. Em tese seria isso. Então, infelizmente, acontecem intercorrências nesse nível do falecimento. Acontece. Não foi a primeira, provavelmente não será a última. Infelizmente, o ideal é que não se tripudie toda uma classe séria, como é a classe da odontologia no Brasil, que é extremamente séria, por causa de uma exceção, por causa de um evento que aconteceu. É muito trágico, né? Realmente é muito injusto, é muito cruel fazer tripudiar em cima dessa, julgá-la. Eu vi uma manchete que eu achei, gente, que isso? Uma manchete dizendo que suspeita de homicídio está sendo investigada. Eu falei, gente, a suspeita de homicídio a palavra suspeição palavra suspeita ou suspeição no cenário do direito brasileiro é bem engraçado, porque o cara roubou, tem testemunhas, ele é suspeito de... Você nunca o acusa. Então, do mesmo modo, pessoas que podem até não ter relação com ela querer matar a tia ao fazer um determinado procedimento, a palavra suspeição é utilizável para vender manchete, para vender jornal. Terrível. Porque as pessoas ainda param no Brasil, viu, senhora, para ver a batida do carro. Acaba com o trânsito, porque houve uma batida simples, ninguém se machucou. Todo mundo para olhar. A pergunta é, e agora voltando para a nossa harmonização facial, se você vai parar no trânsito para olhar, por que não para ajudar? Para na frente do carro que está parado mesmo e ajude. Para ajudar. As pessoas chegam num nível que simplesmente para ver, atrapalhando a vida dos outros. E nós estamos cercados desse tipo de gente no nosso trabalho. Pessoas que, ao invés de ajudarem no crescimento da nossa profissão, da nossa carreira de harmonizadores, são pessoas que simplesmente param para atrapalhar, para ficarem comentando, fazendo comentários alevosos, comentários estranhos, comentários antiéticos com relação ao que está acontecendo nos trabalhos de orofacial. Já é muito difícil a gente ter que lutar para mostrar o nosso valor, provando que realmente temos condições de fazer. Além disso, ainda temos alguns maus profissionais de outras profissões, né, que querem a qualquer custo a reserva de mercado para que eles possam trabalhar melhor. E, além disso, ainda tem um dentista chato, não vou dizer escroto, porque isso é uma palavra estranha, uma palavra que não deveria usar nesse momento, mas já usei discretamente, um dentista chato que para no acidente para ficar olhando, atrapalhando o trânsito. Então, infelizmente, nós temos esses três tipos de pessoas. Temos que lutar para mostrar o nosso valor, temos que lutar contra maus profissionais de outras profissões e temos que lutar porque maus dentistas, mal informados, mal formados e mal informados se metem de uma maneira que não deveriam se meter. Querem ter opinião sobre tudo, né? Quando, na verdade, nem devia parar para opinar. Mas, assim, vamos mostrar para eles como é que a gente poderia fazer os testes autonômicos para evitar. Por quê? Como você mesmo falou, a gente vai pedir risco cirúrgico para todo mundo? Não é isso. Mas você pode pedir exames, né? Porque juridicamente você tendo exames, né? Caso algum problema aconteça, se juridicamente você mostrar que fez pedido de vários exames, uma anamnese completa, exames de imagens, de sangue, enfim, você já mostra que você não é um profissional qualquer. Você já mostra que você é um profissional bem capacitado. E, além do mais, obviamente, você vai ter ali uma gama de informações muito interessantes a respeito do seu paciente. E aquela coisa que a gente falou, o exame que ele fez semana passada, há 2 semanas, há 3 meses, obviamente não vai dizer, não está dizendo como é que ele está ali naquele dia que você vai fazer o procedimento. E aí, como é que você pode utilizar os testes autonômicos para você ter certeza de de repente, qual produto aquele seu paciente é alérgico, se uma quantidade é de mais ou é de menos, se ele está muito inflamado, né? Vai me ajudar.
E Sim. aí, mostra aí, Joe, como é que você Vou mostrar. de fazer. Mostrar alguma coisa nesse sentido. Observe, sua colocação foi perfeita. Nem sempre um exame de sangue feito há 2, 3 semanas nos mostra o momento exato do metabolismo daquele jovem, o que está acontecendo naquele momento. Muito bem, um aneurisma pode levar uma pessoa à morte simplesmente ela dirigindo. Ou porque ela teve um pensamento, aumentou a pressão arterial, ela morreu. E estava tudo bem, né, nos exames. Joe? E estava tudo bem. É o teste que a gente utiliza muito, que se chama Bidort. Posso mostrar o Bidort? Pode. Você me permite? De uma maneira bem simples, eu vou chamar minha partner, nesse momento, Antônia Barros Alves. Por favor, entre em cena. Antônia, diga ok. Diga lá. Isso, diga lá. Olá. Isso. Você vai me dar o seu dedinho, vai fechar o dedinho assim. Veja, quaisquer alterações no sistema nervoso autonômico da pessoa, ela pode ser verificada através do músculo. Então, um exemplo. Se eu passar uma situação que a Antônia seja alérgica, próximo dela, e eu olhar a pupila da Antônia, vai haver uma resposta de midríase miose. Ou seja, o sistema nervoso autonômico, ele responde muscularmente com enfraquecimento de um músculo. Então, se a Antônia fecha o dedinho bem forte, e eu faço o teste assim, eu não consigo, fecha forte, não consigo abrir o dedinho dela. Muito bem. Quando ela coloca esse dedinho, vem aqui, mais pra cá. Quando ela coloca o dedinho no timo, nesse ponto, veja o que acontece. Segure forte. Ó, abre fácil. Tá rindo? Esse abrir fácil, você pode fazer isso com adultos. Porque o dedo no timo o timo é um elemento que, para mim, serve como calibrador. Faz com o papai, para mostrar. Isso. Faz com o papai para mostrar. Jesus, obrigado. Não, segura. Tente abrir minha mão. Não consegue. Vou botar o dedo no timo. Vai. Viu? Conseguiu abrir. Perfeito. Até crianças sabem isso. Como ela vê isso desde criancinha, é fácil para ela. Então, se eu pego meu paciente e forço o dedo dele nesse sentido e não consigo abrir, fez forte. Isso. E ele coloca o dedo no timo, coloca o dedinho lá. E ele abre fácil, isso quer dizer que estamos calibrados. A partir desse momento, eu posso mostrar no paciente, com o dedinho dele, quaisquer questões dentárias, quaisquer questões hepáticas, quaisquer questões de baço, de pâncreas, de intestino. Eu posso demonstrar nesse paciente, através do dedo que fica fechado quando está bom, ou abre quando há um problema, que esse órgão, essa víscera oca, ou esse dente está com problema ou não naquele momento. O Bidort permite também, você já testamos isso várias vezes, né, Juju? Fazer à distância, né? Eu tenho feito muito Bidort à distância. Uma pessoa, um paciente que vai chegar, ou alguém que eu ainda vou fazer o exame, eu posso pegar a foto desse paciente e alguma pessoa se passa, tem até a foto aqui, alguma pessoa se passa por esse paciente, dizendo, eu represento esse paciente. Eu represento esse paciente. Isso. E a partir desse momento fazer o Bidort na Antônia, por exemplo, e a resposta ser semelhante ao que o paciente seria. Bidort pode ser utilizado também para doses. Então, eu não sei quantas unidades ou quantas gamas de ozônio eu vou utilizar naquela pessoa. Eu pergunto o número de gamas e a resposta vem sim ou não. Então, esse é um teste autonômico extremamente utilizável, extremamente útil e faz parte da minha clínica diária hoje o tempo inteiro. Até mesmo quanto de ozônio vou fazer, há uma pergunta para o sistema nervoso, se ele concordar, as perguntas têm que ser sempre dicotômicas em si ou não. Se ele concordar, ele diz sim. Se ele não concordar, ele diz não. Tá ok? Bom, o Bidort é um teste muito simples de ser utilizado. É utilizado por leigos no mundo inteiro, por ser tão fácil, né? Foi desenvolvido por um engenheiro chamado Omura e ele patenteou o Bidort. Ao patentear o Bidort, ele se torna de utilização
praticamente exclusiva com relação ao Mura, mas você pode utilizar. Claro. Ele patenteia porque ele ganha dinheiro com isso. Mas é um teste autonômico fantástico, muito utilizado. Sim. Muito mesmo. Eu estava falando Outro teste autonômico, vem cá, Tampão. Antes, Sim, que era usado no mundo inteiro por profissionais de saúde e por leigos, inclusive investigadores, né, peritos. Inclusive FBI. Eu gosto muito de usar para dose, que nem você Isso, mostrou aí, dose de tudo. De ozônio, Isso, quantidade de ácido, até alguns ativos, por exemplo, nossa, esse paciente, eu vejo se ele tem reação, né, simpático-tônica em relação a determinado ativo, ou se vai ser favorável. Então, assim, eu uso para tudo. Mas principalmente para dose, porque se até o momento o corpo está me respondendo que aquela dose está ok, e aí eu passo para um volume maior e diz que não, eu não vou arriscar, né? Não arrisca não, porque o Bidort é extremamente utilizável. E sabe-se hoje, depois de muitos estudos do sistema nervoso autonômico, que todos estamos interligados, existe uma rede neural interligando todos nós. Né? Assim, é mais fácil as pessoas acreditarem, por exemplo, que estamos fazendo uma consulta num grupo com várias pessoas ao mesmo tempo, e eu e você estamos conversando e as pessoas estão participando. Você está na Espanha, em Granada, eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, e simplesmente as pessoas estão participando, inclusive a Tonton está participando aqui. É mais fácil para as pessoas acreditarem nisso do que acreditarem que nós, enquanto seres humanos, estamos interligados por uma rede neural. E todas as coisas que ocorrem, em tese, o sistema nervoso autonômico, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo e por isso há uma troca. E por isso a gente consegue medir. E por isso a gente consegue perguntar qual é a dose. Porque o sistema, ele se conhece, apesar de infelizmente, as pessoas não saberem nem porque vieram ao mundo, né? Muita gente vem ao mundo e não sabe nem porque veio. Aliás, muita gente vem ao mundo e não sabe nem que está no mundo, né? Infelizmente. Então, o sistema nervoso autonômico, Juju, sabe, e ele sabe exatamente como se cuidar. Sabe dose, sabe concentração, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Existe um Bidort, auto-Bidort, né? Que você faz o O-ring e você coloca os 4 dedos, exceto o dedo mindinho, por dentro do O-ring, e você utiliza esse dedo aqui, o indicador, como antena. Não, é assim. Ó, o Bidort é feito... Isso, Juju. Fecha direitinho, né? Fecha a mão. E esses 4 dedos tendem a abrir. Tenta abrir. Isso. Não consegue, né? Se você encostar numa Coca-Cola, eu vou encostar agora no celular. Olha o que acontece. Ó. Abre. No computador. Isso. Encostou no computador, abriu. Então, o auto-Bidort hoje é muito utilizado para pessoas que têm questões alimentares difíceis, e a pessoa simplesmente vai no alimento que está cozido ou que está cru ali, e ela faz o auto-Bidort e ela sabe se pode ou não comer aquele alimento. Quem faz isso direto é o Marcelo, né? Isso, Marcelinho dentista, né? O Marcelo Diamantina, né? Faz isso direto. A gente servindo, né, no restaurante, chega assim, cada coisa que ele ia pegar, ele fazia o Bidort. O auto-Bidort, isso. E isso impede, por exemplo... Você está traumatizado de comer fora, hein? Isso. Isso impede, por exemplo, que ele entre em contato com alergenos que ele não conhece. Porque muitas vezes o arroz feito pela vovó é bem diferente do arroz feito naquele restaurante. Então, ao utilizar o auto-Bidort e o dedo que está aqui, ó, usado como antena, se ele encosta em um local, a mão abre. Quando a mão abre, é porque o sistema nervoso está dizendo não utilize isso. Isso é fantástico, isso é quântica pura, e nós estamos vivendo do dedo abre-se, né? Não é? É como se fosse negativo. Eu estou respondendo a pergunta da Priscila. Isso, é como se fosse isso mesmo, como se fosse negativo. Porque você pode fazer tanto com sim ou não, ou como, por exemplo, se faz mal ou não. Uma outra opção legal é pegar as próprias substâncias, né? Num vidrinho, que a gente fazia com o Nico. O Nico, com CCL5. A pessoa CCL5 de Nico, isso. E aí você testa se ela é alérgica. Isso. Ou se ela
tem mico acontecendo, né? Mas Isso, você pode testar com hormônio, você pode isso, testar com toxinas alimentares, você pode testar com os próprios alimentos, glúten. Você pode testar para ver a reação da pessoa. E aí, se o sistema nervoso autônomo ele não reconhece aquilo, ou seja, ele fica enfraquecido com aquilo, o dedo abre. Ele tá relaxando o músculo, né? Ele não reconhece. isso. Agora, se ficar tudo bem, o dedo não abre, porque ainda tem tônus muscular. O sistema nervoso simpático tá em atividade, ou seja, não é tão danoso assim para o organismo. Isso. Então, ele está dizendo sim, né? Porque a resposta para a sua pergunta é sim. Mas sim. é só você pensar em tonicidade muscular e atonicidade muscular. Isso. Quando o dedo abre, isso quer dizer que o sistema, qualquer coisa que exista naquele alimento, naquela substância, naquela tinta, ela faz de alguma forma um dano no sistema. Existem, a Juju citou sabiamente, existem hoje centenas de substâncias com essência de várias coisas, e você coloca próximo ao paciente, faz o Bidort, ver se abre ou não. Então, fantástico. Você pode perguntar, você pode usar a essência de uma substância X, e essa essência faz o dedo abrir ou não. Cada um de nós... Por que ela tocou no timo, hein, Joe? Oi, fala. A Priscila perguntou por que ela tocou no timo e o dedo abriu. Sim, porque o timo, ele é um órgão que evolui. As crianças têm basicamente uma resposta timo-dependente, né? O timo, através dos linfócitos T, de timo, os linfócitos T são responsáveis pela resposta celular. Crianças, até um pouco abaixo da idade da Antônia, que ainda utilizam ondas teta, não entrar em onda alfa, quando entra em onda alfa, já cortou. Pensei, não, do que se trata, mas coisas que eu não sei o que se trata, mas eu lembro. Então, a Antônia tem 8 anos agora, fez 8 anos, né? Isso aqui é velho, é um celular que não existe. Isso. Não utilize o celular mesmo velho. Isso. A Antônia tem 8 anos, fez 8 anos agora, e ela começa a entrar em onda alfa. Então, aquela menininha em teta, que era sugestionável, etc., começa a transformar seus pensamentos. O timo na infância, o órgão linfóide que mais atua. Por quê? Ele é o produtor de linfócitos T. Como na criança a resposta é T-dependente, é uma resposta extremamente celular. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a Maísa viajou para fora para comprar um monte de roupinha para a Antônia era bebê. E ela comprou um esterilizador de mamadeira, esterilizador de um monte de coisa. E esse esterilizador, esterilizava. E eu perguntei assim para a Maísa, vem cá, você acredita realmente que a criança vai comer as coisas esterilizáveis? Aí a Maísa, minha mulher, sim, acredito. Então, por que a Antônia está lambendo o chão ali? Ela tinha 2 anos de idade, estava lambendo o chão. Experimenta, Juju, você lambeu o chão. A resposta de uma criança, a resposta inflamatória, a resposta imunológica é tão menor que eu já peguei a Antônia brincando dentro do vaso. O vaso, quase bebendo a água do vaso, mas brincando de barquinho no vaso. Vai você brincar de barquinho no vaso. No dia seguinte, não sai da rua. No dia seguinte, não sai de casa. No dia seguinte, não sai de casa. As crianças, por terem uma resposta timo-dependente, essa resposta é muito menor. Então, por isso que elas têm resposta imunológica menor, não dependente de anticorpos. Criança praticamente não produz anticorpos, produz muito pouco, porque a resposta é celular. E isso está ligado também ao tipo de onda cerebral. Por que a gente não lembra, respondendo também ainda a pessoa que perguntou, por que a gente não lembra nada dos 6 anos para trás? Eu lembro muito pouco. Porque a onda de 2 a 6 anos é a onda teta. E em teta, a gente tem uma onda criativa, ela não é uma onda de consciência.
A partir dos 18 anos, começa assim, já está em alfa, aí ó, começa a ter consciência, começa a fazer maluquice. Mas até os 6 anos de idade, a criança, por estar em onda, principalmente onda teta, ela não lembra de muita coisa, ela é sugestionável. Por isso, quando a mãe diz para a criança assim, você é burra, entre os 2 e os 6 anos de idade, isso afeta profundamente a psique da criança, porque ela passa a acreditar. Ela não tem defesa. Eu vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, é canalha, é grotesco, mas é um exemplo que todo mundo entende. Se disserem para mim assim, ô Negão Joel, você é burro, eu vou responder, aonde eu enfio em você? Meu doutorado, meus 2 mestrados, minhas 10 pós-graduações. Enfia aonde em você? Pronto, já me defendi. A criança não tem isso, você é burra. Aquilo entra de maneira que a mãe, ou o pai, ou a tia, acaba de criar realmente um burro. Porque vai para o subconsciente e depois para voltar é difícil. Na resposta timo-dependente, é uma resposta celular. O time evolui com a idade, quando chega depois dos 18 anos, ele ainda trabalha, mas ele não some, como algumas pessoas dizem, ele continua, e ele serve para nós como um elemento de calibre, que quando a pessoa encosta o dedo no timo, a tendência do dedo relaxar, perder força, por causa da membrana química, a membrana das células do timo terem um potencial elétrico diferente da membrana das outras células humanas. Por isso, quando encosta no timo, a gente usa o timo como calibrador. Respondeu ou não? Foi a pergunta, ela complementou a pergunta e você acabou de responder. Por que abril, então, significa involução do timo? Não, Então, significa que o timo tem uma resposta celular, né? Isso. Celular. A membrana da célula tímica tem um potencial diferente do resto do corpo. Isso é maravilhoso. Existem alguns lugares que abrem naturalmente. Por exemplo, o umbigo. Se você utilizar, não conseguir achar o timo, colocar no umbigo, o dedo também abre. O umbigo é um órgão vestigial, né? É um órgão que vem desde da nossa estada na nossa mãe. Né? E hoje, infelizmente, por causa de cirurgias abdominais, o umbigo também está sumindo, já percebeu? O umbigo está mudando de lugar. Os umbigos estão indo para a direita e para a esquerda, sumindo. Infelizmente, a gente perde esse órgão vestigial. Respondi a pergunta, Juju? Respondeu. Ah, que bom. Com certeza. E vocês estão vendo como é importante, gente? Isso é tão legal. E as respostas que o Joel deu também são de uma profundidade tão grande que quando você começa a entender isso no seu paciente, sua vida profissional muda. Você realmente começa a ver que antes você estava valorizando muito o superficial. E não é. Entendeu? Diante disso, diante de você enxergar o que a pessoa realmente precisa, a técnica, ela se torna coadjuvante. Perfeito, a técnica que você vai usar é completamente coadjuvante. Porque se você não atentar para isso que está dentro da pessoa, você pode fazer o escarcéu de técnicas mirabolantes que o resultado não vai ser legal. E aí você vai ter aquela frustração básica, né, profissional. O seu paciente vai ficar mega frustrado. E, enfim, até porque se você explica isso para ele, a importância de conhecer isso, ele também vai entender e vai ficar super feliz. Ele vai ser mais cooperativo com o tratamento, ele vai fazer um tratamento e não uma sessão de alguma coisa com você. Ele vai ser fidelizado. Então, isso envolve muita coisa que começa pela sua responsabilidade profissional e vai até a questão de venda, de lucratividade, Oceano Azul, onde você vai incluir nesse mundo aí de harmonização, que já estão... A gente até tem que falar sobre isso também, né, Joe? Que é sobre algumas pessoas estão dizendo que a ROF já está saturada. É o nosso próximo assunto da semana que vem. A ROF já está saturada? É uma pergunta. Aí eu pergunto para você, como se satura alguma coisa se você nem começou, está na concentração mínima? Como assim? Exatamente. Se eu coloco um copo eu tenho 1 litro de água e eu coloco 2 pitadas de sal, eu estou
somente iniciando uma saturação. Se eu tenho 1 litro d'água e coloco 1 quilo de sal, realmente saturou. Mas eu acredito que hoje a ROF esteja nas suas pitadas iniciais. Vocês veem que se todos entenderam tudo que eu falei acerca de uma resposta química, por exemplo, e isso é só uma gotinha d'água no oceano, você imagina aonde a gente pode chegar com relação às explicações das nossas respostas fisiológicas. E tudo que a Então, gente... a ROF não está saturada. Algumas pessoas estão saturadas delas mesmas. Entra na ROF porque não tem opção. Entra na ROF porque simplesmente elas não têm opção em si mesmas. E elas se saturam facilmente, porque se fosse uma outra especialidade, vamos dizer que tivesse criado uma especialidade nova no odonto, ela entraria nisso também e se saturaria. Por quê? A saturação está quando você... Está me ouvindo bem? Está ouvindo, Ju? Tá, entrou alguma criança aí falando. Mas foi Tom. Entrou aqui César Dantas Guimarães. Não, aqui. César Dantas Guimarães. A Márcia entrou um barulho aqui. Bom, as pessoas estão saturando, Ju. As pessoas estão se saturando porque simplesmente elas não têm mais para onde ir. Eu não estou conseguindo mutar o César. Estou ouvindo uma criança gritando. O César não está mutado, não. Tem alguém gritando lá no César. Isso, eu acho que tem algumas pessoas que travam. Isso, acho que agora mutou. Ele falou assim, eu... Muito bom. Eu acho que é você, meu amigo César. Bom, então, está se saturando, eu vou deixar para a próxima semana, porque simplesmente as pessoas não conseguem entender a grandeza das coisas. Elas estudam tão superficialmente porque ficam vendo simplesmente as técnicas e esquecem de observar o que é de principal, que é o todo, que é a tática, que é o conjunto do que eu vou fazer naquele paciente, que muitas vezes não é para deixar a senhorinha parecida com a Brigitte Bardot nos anos 60. Simplesmente é para aquela senhorinha ficar um pouquinho mais alegrinha, com a sua face descansada, com a sua face relaxada, é só isso que ela quer. Bom, isso fica para a próxima semana. Que horas são no momento? Aqui no Brasil são que horas, senhora Andréia? São 8h05. São 8. Ou seja, a nossa reunião, infelizmente, caraca, demora quase nada. A gente está falando pra caramba. Para não cansar o povo, é melhor a gente fazer nesse tamanho. Eu queria agradecer a oportunidade. Você está muito bonita. Vem cá. Obrigada. Está bonita? Fala. Hein? Fala, Tonton. Fala, Tonton. Obrigada. Sim. Ela está bonita com o novo penteadinho aqui. Eu franja. Um truque. Agora eu estou usando um truque. Um truque dos anos 80, que agora eu não vivo mais sem. Qual é? Vai falar, não? Você está usando ombreiras? Usei muito nos anos 80. Você? Lógico. Homens também usavam ombreiras, sabe aonde, Juju? Nos paletóis. Todos os paletóis eram assim. Então, parecia que o cara era montado. Eu era criança, tá? Nos anos 80. Isso, eu imagino que sim. Eu usar ombreira também, criança. Você não tinha nem nascido. Então, esse truque é interessante porque dá uma reconformada na forma... Faz toda a diferença. Você nunca repara que eu tô maquiada, que eu tô com cabelo assim, mas hoje... Quando hoje eu percebi. Você tá muito diferente, tá bonita. É um ombro, isso. Apesar de sempre achar você bonita, mas hoje a ombreira me dá uma distância assim, me chamou a atenção. Deu um porte de elegância, né? Tá deu vendo, um porte gente? de elegância. Dica do dia, além de toda essa que a gente já deu hoje, dica blogueirinha. Anos 80. Ombreira. Isso. Obrigado pela oportunidade, Ju. Na semana que vem, a gente vai mostrar para as pessoas o quanto ainda a ROF tem que crescer, mas assim, absurdo. O quanto a harmonização facial tem e pode crescer, e diferentemente da saturação. A saturação é uma saturação, normalmente, é um efeito de alma, né? Se você se satura, se você só tem um copinho d'água,
qualquer pitada de sal te satura. Mas se você tem mais de 1000 litros, vai ter muito sal para saturar. Exatamente. Tá bom? Porque, de repente, Obrigado pela oportunidade. Não, só para concluir, o que pode estar acontecendo é justamente a gente entrou num platô que é justamente as pessoas que enxergam só o superficial, agora estão achando que não tem mais para onde crescer. Porque elas não estão enxergando o que realmente é importante, né? E a gente vai falar sobre isso na próxima semana, na segunda-feira. Na próxima semana, segunda-feira. Ju, muito obrigado pela oportunidade. Juliana, desde Granada, Espanha. Deus te bendiga. See you next time. Um grande beijo em você, no Fê e no seu bebê, tá bom? Obrigada. Obrigado Vocês pelo todos carinho. também. Um super beijo. Beijo a todos. Um e beijo um super beijo para todos vocês lindos que ficaram até agora aqui com a gente. O Cezinha está se desculpando, não, César, não tem problema, não. Meu querido. Não se desculpar. É só porque acontece mesmo. Não foi engraçado, foi engraçado. Viu, César? Um grande abraço para você. Espero que você tenha curtido o nosso encontro de hoje. Um beijo, Ju. Um beijo, Yara. Obrigada. Yara de Portugal. Um beijo grande. Excelente semana. Um beijo grande. Tchau, Ju. Até a próxima, Ju. Obrigado. Tchau, Jojo. Obrigada, hein? Obrigado, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau.